Boas, fisionauta! Hoje eu vou falar sobre lombalgia mecânica. Segura que eu já volto. A lombalgia mecânica é uma condição ortopédica não traumática que atinge grande parte da população mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% da população já sofreu ou sofre com dores nessa região. E esse problema normalmente advém de más posturas e de movimentos equivocados da coluna. Pessoas que permanecem muito tempo sentadas acabam descarregando peso único e exclusivamente na lombar. Então o foco de dispersão energética do tronco está todo na lombar. Quando nós estamos de pé, nós conseguimos distribuir o peso entre a perna direita e a perna esquerda. Já quando nós estamos sentados, essa distribuição de carga ela fica prejudicada e a zona alvo dessa carga é na região lombar. Somado a isso, existem as pessoas que são inativas, existem as pessoas que têm sobrepeso, as pessoas que não promovem pausas ao longo do trabalho para relaxar essa lombar, e essa somatória vai agregando essa condição na região da lombar e a musculatura que está ao redor dessa porção da coluna vai entrando em espasmo, vai endurecendo, ocasionando dores na região e por vezes em zonas irradiadas, na região glútea e nos membros inferiores. Grande parte das ausências no trabalho estão correlacionadas a problemas mecânicos na coluna lombar. Nem sempre são condições traumáticas ou coisas mais graves, como por exemplo uma hernia discal ou uma artrose avançada, ou os osteófitos, os famosos bicos de papagaio. Normalmente são condições musculares que acabam tirando as pessoas dos seus trabalhos, do lazer, dos seus treinos, pura e simplesmente por adotarem más posturas ao longo da vida, por carregarem pesos de maneira equivocada. Isso acaba destruindo toda a conexão muscular que envolve essa coluna. Assim como na coluna cervical, que são 7 ossos empilhados, na coluna lombar são 5 ossos empilhados, são 5 vértebras empilhadas, uma sobre a outra. E também, da mesma forma que no pescoço, na lombar a gente tem uma curvatura em forma de lordose. Aqui nós observamos uma lombar vista lateral direita. A curvatura em forma de lordose, da mesma forma que na cervical, e as 5 vértebras empilhadas. Lombar 1, 2, 3, 4, 5. Pontualmente, cerca de 12% da população mundial sofre de dor na coluna. E aí nós estamos falando principalmente, como na cervical também, das pessoas que estão ativas, as pessoas que estão no trabalho, principalmente aquelas que ficam mais tempo paradas, como motoristas, as secretárias, pessoas que ficam muito tempo sentadas. E aí fica descarregando todo o peso na coluna lombar. Somando-se a isso, as estações de trabalho normalmente não são as mais adequadas. Então as cadeiras, a altura do computador, a altura da mesa, isso tudo acaba alimentando negativamente esse problema na coluna. Pior ainda para os motoristas, caminhoneiros, taxistas, que não tem como modificar a estação de trabalho. Uma vez sentados, para sempre sentados. Então há de se ter um cuidado um pouco maior quando a pessoa trabalha numa situação que não tem como de forma alguma modificar a postura, como é o caso dos caminhoneiros e motoristas. Não só essas pessoas têm esse tipo de problema. Donas de casa, estudantes, os idosos, também é uma população que sofre desse tipo de desconforto, dependendo daquilo que eles fazem. Normalmente os adolescentes ficam muito tempo sentados, ou na escola, ou jogando videogame, ou na frente do computador, então há uma compressão maior naquela zona lombar. Da mesma forma os idosos, eles permanecem boa parte do tempo do dia, claro, aqueles inativos, numa postura sentada. E normalmente estão em poltronas ou em sofás que não vão dar uma sustentação adequada para a coluna. As causas principais quase sempre estão correlacionadas com postura, com o ambiente que a pessoa está, mobiliário de casa, o mobiliário do escritório. O sobrepeso também é um grande fator que pode ocasionar desconforto na coluna. A sobrecarga de um exercício, o movimento equivocado da coluna. Uma coisa é fato, a coluna não foi muito bem feita para dobrar. Aqui no card, se você está no YouTube, tem um vídeo que eu fiz alguns meses atrás que pode esclarecer um pouquinho melhor sobre o porquê que a coluna não foi muito bem feita para dobrar. Se você não está no YouTube, está no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, eu vou deixar aqui embaixo o link para você ver também. Os encurtamentos musculares, as fraquezas musculares também podem ser fatores que agregam negativamente para esse problema. Os sintomas, normalmente a pessoa vai começar a sentir um desconforto ou na região central da coluna lombar ou nas laterais,
na região do quadrado lombar, que é uma musculatura que está presente entre as últimas costelas e a asa do ilíaco. Então, normalmente essa musculatura entra em espasmo, a pessoa acaba perdendo mobilidade de rotação, de inclinação, então vira um bloco. E aí você começa a utilizar outras musculaturas que não foram feitas para esse papel e acabam contraturando também. Então vira um nó nessa região. Nessa imagem, numa vista posterior, podemos identificar o quadrado lombar direito e o quadrado lombar esquerdo. Uma das inserções está localizada nas últimas costelas, tem âncoras na lombar e na crista ilíaca. Quase sempre esses músculos estão envolvidos em dores na lombar. Outros músculos podem entrar em espasmo também, como é o caso dos músculos estabilizadores da pelve, os que ficam na lateral do quadril, glúteo médio, glúteo mínimo. E qual que é o problema? Eles podem imitar uma dor ciática. Então, às vezes a pessoa acha que está com uma ciatalgia, que é o nervo ciático que está com problema. Na verdade, são pontos gatilho que eu tenho nessa região lateral do quadril, na musculatura, que estão imitando uma dor ciática. Então, às vezes, uma simples desativação desses pontos, uma liberação miofascial, um alongamento mais específico, pode liberar esse desconforto, dessa imitação, dessa ciatalgia. Quase sempre o médico vai solicitar um raio-x para ver o alinhamento da coluna, da mesma forma que na coluna cervical, e também uma ressonância magnética para ver como é que estão as estruturas, as partes moles da região, os discos intervertebrais, os ligamentos, os tendões, a parte muscular. Uma eletroneuromiografia também às vezes é solicitada pelo médico para saber se realmente há um comprometimento neural ou se de repente é só um comprometimento muscular. O tratamento médico se baseia em relaxantes musculares e analgésicos e na diminuição da carga que está provocando esse problema. A fisioterapia vai também atuar nessa parte de diminuição do quadro de dor, de controle do processo inflamatório, e à medida que essa situação está mais contida, a gente inicia um programa de exercício. Então se faz uma avaliação postural, se faz uma avaliação do movimento e aí você monta um programa de treinamento com exercícios específicos que vão dar mais consciência corporal para essa pessoa. Bom, pessoal, é isso. Amanhã eu entro em hérnias discais e lembre-se, seu corpo, sua responsabilidade. Arregace as mangas e viva uma vida melhor. Falou, pessoal, até amanhã.